não chegou, né, Samara? Acho que ainda não. O Wesley vai preparar aí o equipamento para que possa gravar, iniciar, e assim que estiver pronto a gente inicia. Boa noite, professor. Gravação iniciada. Então, vamos iniciar, ainda aguardando o presidente Silva, só um segundo, deixa eu ver o que foi que anotou aqui, Boa nossa. noite, pessoal. Sim, nossa secretária indica que ainda não entrou o Cardoso, né? Eu falo o presidente da comissão de avaliação, que é um dos nossos pautas muito importante hoje, né? Bem, vamos fazer aqui a abertura dos trabalhos. Boa noite a todas, a todos e a todes. Nós também enviamos nossa saudação às pessoas da comunidade que irão assistir posteriormente a esta reunião, ao vídeo desta reunião que está sendo gravado e será transmitida na página de YouTube do Conselho Municipal de Saúde de Parnaíba, hoje, dia 13 de junho de 2023, segunda terça-feira do mês, às 18 horas e 8 minutos. Então, nós temos hoje... Boa noite. Boa noite, Damares. Nós temos hoje uma pauta extensa, mas relativamente rápida, eu acredito. Eu só vou anunciar que, antes de anunciar a pauta, perguntar se alguém tem informes. Alguém quer trazer algum informe? Eu terei alguns informes aqui, mas se alguém tiver, eu posso aguardar. Bem, se tiver, é só avisar, viu, gente? Eu quero trazer alguns informes desde a reunião anterior até a deste mês. O primeiro informe é relativo ao acompanhamento do Conselho Municipal de Parnaíba da execução da recomendação do DENASUS, que em reunião com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Santa Casa de Misericórdia, recomendou que fossem realizados esforços de natureza jurídica e técnica, natureza técnica e administrativa, no sentido de, no prazo de 120 dias, colocar em condições de habilitação pelo SUS os 10 leitos de UTI financiados. Então, eu informo que o provedor da Santa Casa, o senhor José Bomparte Pires, informou que a aquisição dos equipamentos deveria ser realizada até o dia 31 de maio passado, e que até o dia 30 de junho, agora próximo, deverá concluir a aquisição dos medicamentos, insumos e materiais médico-hospitalares e realizar a contratação do pessoal, o que foi acordado naquele acordo com o DENASUS. Portanto, estamos aos 112 dias de prazo, né, e deverá estar em condições de habilitação ao SUS daqui a 8 dias. Lembrando que a condição é de devolução de recursos financeiros se não cumprir o acordado. Mas esses são informes. Boa noite aos que chegaram agora. Daqui a pouco eu estou passando os meus informes e aberto aos informes dos demais, antes de entrarmos na leitura da pauta. O segundo informe que eu queria trazer são algumas portarias e leis que neste mês, desde a última reunião, ocorreram. Então, vou informar que no dia 11 de maio foi sancionada a Lei 14.581, que abriu crédito da Seguridade Social para o Ministério da Saúde, com fins de garantir assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e aí Parnaíba, portanto, para o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem. Então, foi aberto aí um crédito de 7 bilhões 300 milhões para todo o Brasil, né? Ainda houve a portaria do GM/MS, Ministério da Saúde, 597, de 12 de maio, que definiu critérios e parâmetros relacionados à transferência de 115,7 milhões de reais para o Piauí, destinado para o piso salarial dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras do exercício de 2023. O valor correspondente a 9 parcelas. Houve também uma portaria
622 do Ministério da Saúde, 18 de maio, que liberou recursos para atenção primária, e portarias 624 e 632, também 19 de maio, liberando recursos de emendas parlamentares para a atenção primária. Então, bastante recursos nesse começo de ano para sendo liberado pelo Ministério da Saúde, através de transferências. Também houve uma portaria 610, de 17 de maio, que dispôs sobre os indicadores do pagamento por desempenho no primeiro e segundo quadrimestre do ano 2023. E isso também afeta aqui os nossos trabalhadores do SUS, né, da atenção primária. As portarias 15 e 16, de 6 de junho de 2023, do Ministério da Saúde, tratando sobre o Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde e Programa de Residências Multiprofissionais e em áreas profissionais da saúde, o Programa Nacional de Bolsa para Residência, também houve essa portaria. Todas essas portarias que eu estou indicando aconteceram entre a última reunião e esta de hoje. Uma outra, e afeta o nosso município, por isso que eu estou trazendo para ficar registrado em ata. Em relação à gestão do EDA, eu também tenho aqui informes. Todos nós sabemos que houve a indicação da intenção de transferência da gestão, da gerência, né, operacionalização do EDA e da execução das ações de saúde, né, do Hospital Estadual de Seu Arco Verde, há 2 meses atrás, em reunião do Conselho Estadual. O EDA tem gestão municipal, impacta muito o nosso município, e no dia 16 de maio de 2023, a portaria nomeou membros para uma comissão especial já para a seleção do processo de chamamento público para escolha de OSs para gerenciar, operacionalizar e executar ações de serviço no EDA. No entanto, nós tivemos aí uma decisão agora do Tribunal de Contas que paralisa, a pedido do Ministério Público, essa transferência, todo esse processo. Então, essa questão de transferência da gestão do EDA, que foi pauta da nossa última reunião ordinária, por isso que eu estou trazendo, está em, vamos dizer assim, enfrentamento, né, jurídico, no plano jurídico aí. Vários municípios do Piauí, inclusive nós aqui, estamos participando de esforços contrários, por conta da decisão do Conselho Estadual de Saúde, do nosso próprio conselho, que também foi contrário a essa transferência. Estamos lutando para que isso não ocorra, entendendo que essa transferência ela é uma forma de privatização do SUS, entendendo que, por exemplo, segundo esses documentos, e está na nossa página aí do grupo do WhatsApp, no ano 2022 foram gastos 72 milhões com o EDA, e na previsão para 2023, com as OSs, o governo estadual estava prevendo 156 milhões, mais do que o dobro do ano 2022. Então, a gente parece que isso indica que, durante o ano 2022, houve algum descaso de repasse, de financiamento do SUS no EDA, pelo Estado, visto que, quando se pretende colocar uma OS sem fins lucrativos, mais do que se pretende mais do que dobrar os recursos. Então, são os informes que eu tinha para passar. Alguém mais tem algum informe? Eu tenho, professor. Sim, então vamos lá. Quem está falando? Silvana. Silvana, nossa presidente eterna. Boa noite a todos e a todas. Queria só informar aqui o Conselho Municipal de Saúde que eu, né, como profissional de saúde, e mais 3 colegas representando os usuários, fomos eleitos em Teresina para representar a nossa cidade e o Piauí, né, na Conferência Nacional de Saúde, que será já no início de julho, né, informar o Conselho. Eu, inclusive, encaminhei para o professor, nosso presidente, para que a Secretaria de Saúde ela providencie a questão das nossas idas até Teresina, né? O que foi dito para nós, pelo Conselho Estadual, é que o governador liberou ônibus, né, para que os delegados cheguem até Brasília. Infelizmente, não liberou passagens aéreas, né, que seria muito mais rápido para nós.
Mas, enfim, né, nós temos que falar pelo SUS, estamos vendo aí tudo que está acontecendo, inclusive o que você relatou agora foi um momento de grande debate na Conferência Estadual, e assim o secretário pôde ouvir as nossas indignações, né, em relação às OS dentro do Disseu. Então, queria só informar, a Samara parece que já encaminhou o ofício para a secretaria. Nós esperamos que a secretaria nos ajude, até porque na nossa ida para Teresina, a secretaria só liberou R$ 300. Inclusive, nós tivemos que tirar do nosso próprio bolso, né, para pagar, porque nós tivemos que ficar no hotel, né, pagar passagem, enfim, né, mas nós fomos e estamos aqui e com certeza iremos representar o Piauí e a Parnaíba lá em Brasília. A outra questão que eu queria colocar, professor, é se é possível, depois a gente discutir aqui a questão do atendimento das crianças no Hospital Eda, que hoje está no Hospital Nossa Senhora de Fátima. Assim, com a ampliação do atendimento no Hospital Eda, que antes só atendia 12 municípios da planície, hoje atende 34 municípios. Então, a demanda ela aumentou muito mais, né? Essas crianças elas estão sendo atendidas agora no Hospital Nossa Senhora de Fátima e há muitas denúncias de mau atendimento, inclusive crianças chegando a ser atendidas com 3 horas, né, esperando, né? Então, a gente tem que dar uma olhada nisso, ver o que está acontecendo, para nossas crianças serem bem atendidas. Hoje nós estamos com um problema sério, a questão da gripe e pneumonia, né? Inclusive, ontem eu visitei 3 crianças com pneumonia, então a gente tem que ver isso aí. A outra questão também, professor, se é possível, a questão do Conselho solicitar por equipe de saúde da família os indicadores, né? Os indicadores. As equipes, quais são os indicadores de cada equipe de saúde da família de Parnaíba, das 44, e por que algumas equipes não estão conseguindo esses indicadores. Eu acho que era só isso. Só isso. Obrigada. Muito bem, Silvana. Pautas importantes você está solicitando. A gente vai ter que perguntar para o plenário daqui a pouco se aprova para essa reunião ainda, ou se a gente vai marcar uma reunião extraordinária, que eu acho que é o mais indicado, dado ao tempo que requer de discussão desses processos e de apresentação desses problemas. Nós já temos pauta, Cardoso, também até acima da pauta. Então, um instantinho, professor e Silvana, assim, porque eu estive também lá no Nossa Senhora de Fátima, eu vi bastante mãe com as crianças passando mal, a demora para ser atendida, e parece assim, tem poucos profissionais, poucos médicos para atender aquela demanda, são muitas... Caiu, né? A dona Jesus estava confirmando e reforçando o que falava Silvana, né, já falou, e não pôde concluir. Depois, no retorno, ela fala. Então, vamos abrir aqui. Mais alguém quer passar algum informe, gente? Então, hoje nós temos 5 pontos de pauta: avaliação dos balancetes de fevereiro-março de 2023, os novos membros da Comissão de Ética da UFDPA, os novos conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil, as demandas operacionais e materiais do Conselho Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Saúde e o calendário de discussão do regimento interno do Conselho Municipal de Saúde de Parnaíba. Eu gostaria já, de cara, dado que é muito rápido essas pautas e para efetivar essa reunião, solicitar uma inversão de pauta e colocar a recepção e aprovação dos nomes indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil como primeira pauta, colocar como segunda pauta a Comissão de Ética, também é bem rápido, e depois a gente... Eu acho até, Cardoso, se você não se incomodar, que seja a última pauta, porque a que vai exigir discussão é a sua, da comissão. Tranquilo, por mim tudo bem. Então, a gente colocaria demandas operacionais e materiais, a questão da necessidade do regimento interno e, por último, a avaliação. Não, se o plenário... Nesse caso, não. A deixar a demanda e o regimento para o final mesmo. Então, tudo bem, deixando o regimento para o final. A quarta pauta seria a avaliação do balancete. Então, eu queria colocar em votação para o plenário e que as pessoas se manifestassem dizendo que, sim, se concordarem com a inversão da pauta. Coloque aí no chat, por favor, pessoal.
Silvana vai contabilizar os votos. Acredito que já passou, professor. Vamos para Então, frente. tendo sido aprovada, Silvana, continue votando, pessoal. Silvana não, desculpa. Samara. Samara vai contabilizar depois os votos. Então, tendo sido aprovada, eu queria colocar em pauta a aprovação dos novos conselheiros do Conselho Municipal de Saúde de Parnaíba, representantes da OAB. Na última reunião ordinária, no mês de maio, este Conselho Municipal de Saúde aprovou a representação pelos segmentos usuários de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. E hoje, que foi, inclusive, uma sugestão, tendo a vacância dessa vaga, do nosso conselheiro, o Sebastião, a que a gente ficou muito agradecido. E hoje temos aqui a satisfação de receber a indicação que veio por ofício, número 67 de 2023, da Ordem dos Advogados do Brasil de Parnaíba, pelo seu presidente Rômulo Silva Santos, a quem saudamos também, e foram indicados Danilo Fiuza Lima Verde Santos, como conselheiro titular, e Micail de Moraes Veras da Fonseca, como conselheiro suplente. Eu gostaria, antes de passar a palavra para eles, de colocar em consulta e votação a aprovação dos indicados como conselheiros. Lembrando que já foi aprovado a participação da ordem, que é só a aprovação dos nomes indicados. Então, por favor... E, professor, você citou no lugar de quem que você disse? Usuário, mas... Não, são só os usuários em lugar do... Eu não citei. Em lugar da representação Sebastião, que ele é filantrópico. Não, o Sebastião foi quem indicou. O Sebastião que mediou o contato, sabendo que havia tá. Ele lembrou da ordem, por isso que eu agradeci a Sebastião por lembrar que a ordem tinha interesse, e a gente fica muito feliz por isso. Posso colocar em votação, então? Inclusive, eu quero só aqui, professor, falar que a OAB, né, ela já esteve nesse conselho, e foi muito importante o papel da OAB. Infelizmente, depois não participaram mais, mas é importantíssimo a OAB estar conosco nesse momento, né, que o SUS precisa se fortalecer, né? Muito bem. Senhor presidente, antes da manifestação do voto, do nome das pessoas, inclusive, acho que era bom ouvi-los, né, pelo menos a saudação, depois a gente votaria. Pode ser, a gente pode fazer essa inversão, então, aqui no meu pensamento. E aí eu vou acatar aqui a sugestão do nosso conselheiro Cardoso, agradecer a lembrança da nossa presidente eterna Silvana Lira, e abrir a palavra a nossos novos indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Quem vai falar primeiro? Danilo? Micail, se você preferir, você pode tomar aí a frente, pelo menos, para a gente se apresentar e tudo mais, se preferir. Pode ficar à vontade, doutor. Se eu quiser começar, por mim não tem problema, não. Tá ok. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu já militei um pouco por Parnaíba, conheço um pouco do mercado de Parnaíba, mas entre idas e vindas. Quando foi, logo depois de 2018, eu resolvi me estabelecer aqui no litoral, e daí tenho desenvolvido alguns trabalhos, principalmente na área de consumo. Eu tive 15 anos de história junto a um grupo de saúde suplementar, eu advoguei muitos anos defendendo médicos, hospitais e plano de saúde, até que eu optei trabalhar do lado do consumo. Hoje eu tenho uma parceria com vários advogados que eles tentam fazer uma abordagem tanto na área de erro médico, quanto responsabilidade civil, ação a medicamento, acompanhamento de crianças autistas e tudo mais, e hoje eu trabalho mais como uma pessoa que presta assessoria para esses colegas do que uma pessoa que está sempre ali na militância, porque eu percebi que é muito melhor a gente desenvolver questões estruturais e questões mais políticas, se aproximar mais do poder público, conversar com as entidades, fazer com que as coisas funcionem, ao invés de sempre ficar batendo com a cabeça na parede e esperar que o judiciário resolva. Então, hoje eu estou no Conselho Nacional, na Comissão Nacional de Saúde Suplementar, estou na Comissão Estadual de Direito da Saúde e estou como presidente da Comissão de Saúde de Parnaíba e espero contribuir com os trabalhos. A necessidade de ter uma cadeira no assento no Conselho Municipal
foi sempre algo que eu sinalizei para o Rômulo, para dizer, Rômulo, a gente precisa sentar com o pessoal, precisa entender o que acontece, porque muitas vezes quem está lá na ponta, o consumidor, ele nem sabe que tem direito, ele nem entende o que está acontecendo, quando ele perde uma assistência lá no pequeno município que ele está, na pequena cidade, no povoado, quando, por exemplo, ele tem um médico que deve atendê-lo e aí ele passa por algum tipo de constrangimento, ou é cortado uma verba, ou tem algum problema, muitas vezes ele nem sabe o que está acontecendo ali. E tem outros casos também, como a gente questionar onde está sendo usado dinheiro para determinadas coisas, onde é que vão aplicar determinadas coisas, o que é uma demanda realmente eficiente. Outros casos mais graves que eu cheguei a acompanhar de denúncias onde se utiliza pessoas ligadas ao poder público, ou à saúde, ou o que quer que seja, para causar constrangimento para pessoas. Então, assim, tudo isso a OAB ela tem que sempre estar alerta, a OAB é a casa do povo, e eu acho que mais do que importante, né, é necessário estar aqui nesse momento para dividir com vocês. É claro que, mesmo que de uma forma online, eu acredito que o Conselho deve ter seus encontros presenciais e seus encontros à distância, dependendo do caso, mas eu já me coloco à disposição para abrir demanda, comprar a briga pelo que for, estabelecer as brigas pelas pautas que são mais dolorosas para vocês, e eu tenho certeza que onde eu estiver metido, eu chamo o Rômulo apoia, o doutor Micael também, eu acho que ele está à disposição para a gente, né, fazer um trabalho que deixe aí um pouco de registro na história da cidade, na história do Conselho, pelo menos para a gente, né, produzir algo, porque a gente está vivendo uma situação muito difícil, num pós-pandemia, num mundo em crise, é uma coisa extremamente complexa, crise de instituições, o judiciário é abarrotado de processos, então a gente tem que achar algumas soluções práticas para as coisas. Então, eu agradeço de novo pelo convite, agradeço pela deferência, pela indicação, espero que a gente possa trabalhar junto. Bom, como o doutor Danilo falou, né, gostaria também de agradecer o retorno, digamos assim, da OAB no Conselho, agradecer essa reunião, a nossa indicação, né, esperamos como vai ser essa votação, digamos assim, e falar um pouco de mim. Não sou um advogado tão antigo, né, sou um pouco mais, formei em 2012, pouco mais recente, trabalhei com o município já, fui procurador no município de Buriti dos Lopes, então tive algum contato já com outros conselhos municipais. Hoje, minha atuação jurídica é um pouco mais reduzida pela questão de tempo. Eu iniciei o curso de medicina, então estou no 10º período de medicina hoje, então é até uma oportunidade que eu vejo para nos ajudar até mesmo a, digamos que, analisar os dois pontos da situação, né? Quando a gente trouxer qualquer demanda, qualquer problema institucional, como a presidente Silvana acabou de falar em relação ao Hospital Nacional de Fátima, né? Então, a gente poder ter, digamos que, uma observação ampla dos problemas que estão nos trazendo, levando em consideração os dois lados, tanto um lado do prestador de serviço, como um lado do consumidor, como o Danilo falou, e tentar ajudar da melhor forma possível e sempre atuando, sempre presente, para que a gente possa trazer uma melhoria para o serviço e que eu acho que esse é o objetivo principal do Conselho Municipal de Saúde, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu só queria, por último, dar uma última palavra, só para fazer uma pequena ponderação, que nem eu, nem o doutor Micael estamos aqui por interesses pessoais. Quero dizer o seguinte, qualquer tipo de demanda que chegar para a gente que tenha cunho pessoal, será automaticamente encaminhada para a OAB para que se indique um advogado para tomar conta do caso. Eu não tenho nenhum interesse, particularmente, de pegar nenhum tipo de processo, nenhum tipo de demanda. Se qualquer consumidor chegar através do conselho ou em referência a qualquer evento que a gente faça, eu renuncio desde já e quero deixar pública essa renúncia para qualquer demanda que possa gerar a partir da atuação desse conselho. Então, eu já declino qualquer tipo de indicação, inclusive se os colegas tiverem, eu peço que encaminhe a mim para a ciência, para eu encaminhar para a OAB, para que a OAB indique um advogado para cuidar do caso. É sobre isso. Com certeza, eu corroboro aí com a ideia do doutor Danilo. Muito bem, eu agradeço a Danilo e agradeço também a Micael por se apresentar e por trazer aqui uma brevíssima resumo das suas atuações, que eu tenho certeza, e atividades que são muito mais amplas e extensas do que o que esse tempo permitiu trazer. E antes de passar a palavra aos demais conselheiros,
agradeço, lembro a nossos colegas do papel da ordem, né, dos advogados no Brasil, na história do Brasil, nas questões emergentes, urgentes e em todos os processos, não só na saúde, mas na educação, na liberdade, na cidadania, que tem executado. Então, é muito bem-vindo, e o papel da representação das entidades aqui é, de fato, via mesmo o papel de conselheiro, não é um papel profissional liberal que já executa, mas de conselheiro. Vou passar a palavra aos conselheiros que levantaram a mão, vou passar a palavra ao nosso presidente da comissão de avaliação, o Cardoso. Então, senhor presidente e demais conselheiros, desejar nossa boa noite e desejar aqui umas boas-vindas aos nossos novos colegas, companheiros de Conselho Municipal de Saúde, doutor Micael e doutor Danilo. Dizer que o Conselho Municipal de Saúde é uma atividade que nós temos de forma voluntária, que demanda de nós, compromissados, muito tempo, que demanda, às vezes, muita dedicação, porque a carga de trabalho não é fácil. Lamentavelmente, as estruturas que nos oferecem, enquanto gestão municipal, é muito pequena. Então, é assim, mas no decorrer do mandato, da caminhada, vocês virão perceber, né, o belíssima missão que nós estamos exercendo, que é, de fato, fiscalizar os recursos da saúde, que são tão poucos, né, e que a demanda de serviço é muito grande, a sua população demanda demais. Então, demanda muito porque há carência mesmo, né, e os recursos são muito poucos. E por esta razão, o nosso papel, eu sempre gosto de dizer que nós somos o fim da linha da fiscalização do SUS. Daqui até a liberação de quem libera o dinheiro do SUS, são várias instâncias que ficam no meio do caminho aí, que fiscalizam, outros que têm a obrigação de fiscalizar também que não fiscalizam, e que nós somos o último, aquele grupo de pessoas que pode ver de fato o que está acontecendo, onde é que são aplicados os recursos, que pode ir no posto de saúde, que pode conversar com o cidadão, o que está realmente acontecendo. Então, nossa missão é muito grande, demanda muito tempo, pouco, é coisa que a gente tem pouco, né? Porque todos nós temos as nossas atribuições, não somos remunerados para isso, nem estou reclamando por isso, estou só apenas dizendo. Mas é a missão. Então, nós temos um mandato de 4 anos, né? 2 mais 2, e que podemos ficar, depois podemos retornar logicamente, mas é assim que funciona o Conselho Municipal, né? Com essa dedicação, e espero que o conhecimento dos senhores, né, possam, com certeza, alavancar mais ainda esse nosso trabalho, que não tem sido fácil, mas, se Deus quiser, vamos melhorar cada vez mais. Hoje, eu quero dizer que a nossa presidente Silvana já vinha fazendo um trabalho belíssimo no Conselho, mas quero ressaltar o atual presidente, o professor Flávio, é incansável e tem mostrado que tem compromisso com o controle social. Então, é isso. Então, eu queria só fazer também uma breve apresentação. Eu sou o Cardoso, sou representante dos usuários também, e sou funcionário da Embrapa. E trabalho, não estou representando a Embrapa, mas represento os trabalhadores da Embrapa através do seu sindicato, o SIMPAF. Boa noite a vocês. E sejam bem-vindos. Obrigado, presidente Cardoso, da Comissão de Avaliação. Eu reforço aí as palavras do Cardoso, especialmente no que tange ao papel das sequências de presidente que tivemos, em especial nossa longeva presidente Silvana, que foi reconduzida para a função e se empenhou até o último momento
na presidência e conduziu um belíssimo trabalho. E eu estou tentando honrar o trabalho anterior minimamente. Mais algum conselheiro quer se manifestar neste momento, ou a gente já pode botar em votação a aprovação dos nomes dos nossos novos indicados? Presidente, eu acho o seguinte, eu acho que em respeito aos novos membros, cada um não precisa falar para não alongar, mas pelo menos dizer quem é e quem representa, né? O grupo que representa, né? Se é usuário, se é a gestão. Boa noite a todos. Ai, meu Deus, o menino está aqui do lado. Peço desculpa. Boa noite a todos. Só um minuto. Eu sou Islândia, sou enfermeira e represento o Conselho Regional de Enfermagem, porém, tá? Desculpa, pessoal, porque eu estou com a criança aqui do lado. Tá ótimo, Islândia. Beleza. Tem mais? Olá, boa noite. Eu sou o Gilberto Portela, sou conselheiro e represento a categoria de profissional de saúde, tá? Sou servidor municipal e estadual e também sou docente na cidade de Parnaíba. Sejam bem-vindos. Beleza, Gilberto. Vamos lá, pessoal. Uma breve apresentação. Quem puder abrir aí. Silvana, você já o saudou, mas você pode se apresentar, viu? Meu amigo Orlando. Vai lá, Orlando. Microfone, Orlando, microfone. Vai lá, Orlando. Boa noite, doutor Micael, doutor Danilo. Eu me chamo Damaris, sou psicóloga clínica atualmente, represento o Conselho Regional de Psicologia. Não tenho os back vocals que a Islândia tem, fiquei com inveja, viu, Islândia? Não, foi justamente na hora de falar. Foi justamente na hora de falar. Viva o feminino, é isso aí, dupla, tripla função. Sejam muito bem-vindos, colegas. Nós contamos com a parceria de vocês, tá? O professor pediu para mim falar, né? Eu sou Silvana Lira, sou presidente da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde Parnaíba, hoje com 260 agentes comunitários. Estamos aí na luta pelo concurso para mais agentes comunitários. E é isso aí, né? Vamos fortalecer o SUS. E bem-vindos, vocês dois. Eu amo o direito e acho que vocês vão, assim, somar muito com a gente. Muito obrigado, Silvana. Vamos lá, seu Orlando, quem mais está por aí para se apresentar? Jaci Luiz. Se ninguém mais quiser, vamos continuar para frente, né? Boa noite, eu vou me apresentar, professor. Pois é. Boa noite, meus amigos. Eu sou Wesley Silva, eu sou secretário do Sindicato de Servidores Municipais de Parnaíba. Também atuo como secretário deste conselho e membro da Comissão de Controle e Avaliação. Valeu, Wesley. Beleza, irmão? Boa noite, eu sou Orlando Dias, sou técnico em entomologia da Regional de Saúde de Parnaíba e represento os gestores. Tudo bem, Orlando? Mais alguém, gente? Eu mudei aqui para o outro computador para ficar mais fácil para mim. Então, posso dar continuidade, né? Bora para frente, professor. Então, vamos fazer a votação que é necessário para ficar registrado. Aqueles que são favoráveis aos novos indicados como conselheiros municipais de saúde, representando no segmento usuários a Ordem dos Advogados do Brasil, colocam sim aí, por favor, participe desse momento histórico. Então, já temos votos aí suficientes, continuem votando. Meus queridos amigos Danilo e Micael, né? Sejam bem-vindos, novos conselheiros, a gente fica muito feliz com vocês. A partir de agora, nós temos vocês aqui como nossos companheiros de luta pelo SUS, e vocês têm todo o direito de voz e voto,
e tudo mais, de representação, todos os espaços. Vamos trabalhar juntos. Eu vou continuar aqui, porque temos realmente votos por unanimidade presentes. Muito bem. Dando continuidade, e nós vamos agora para a segunda pauta, que são os novos membros da Comissão de Ética do FTPA. Nós recebemos um ofício do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal Delta do Parnaíba, solicitando a indicação de 2 novos membros para participar daquele comitê, ou do colegiado daquele comitê. O ofício número 13 de 2023, de 25 de maio de 2023, foi assinado pelo professor Dr. Manuel Dias de Souza Filho, coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da UFTPA. Então, esses membros são em número de 2, eles precisam participar de reunião mensal, uma reunião mensal no colegiado da comissão que irá compor na Universidade Federal Delta do Parnaíba, e essa é a principal função mesmo, apreciar os aspectos relativos à ética na pesquisa desenvolvida pela UFTPA. É este o compromisso principal. A depender da participação e da possibilidade, o conselheiro, membro da comissão, também poderá, se assim desejar, avaliar projetos de extensão em específico, e outros processos que são mais raros, mas que podem ocorrer no exercício dessa função. Nós já estamos lá, mas acontece que nossos membros anteriores já saíram, uma já saiu do conselho, não é mais conselheira, e o outro não tem tido condições de participar das reuniões nos últimos 1 ano e meio, 2 anos. E aí é muito importante que nós estejamos lá sempre presentes neste espaço que é importante. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é se nós temos membros voluntários aqui que possam colocar seu nome para participar. Vamos lá, pessoal. Para essa pauta ser rápida. Quem poderá se voluntariar para fazer uma reunião mensal aí no Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade? Ninguém, gente, não é possível. Nós precisamos ter representação lá. É uma indicação, gente, a participação, a resolução do Conselho Nacional, resolução 467 de 2020, dispõe sobre a regulamentação do processo de designação e atuação dos membros desse CEP. E tem que ter indicação do controle social. Wesley, você não queria ir comigo, não? Tem alguém que queira, gente? Vamos lá. Ó, já temos o nome, Silvana, né? Islândia, fale. Você quer? Posso, Silvana. Eu posso ir com você. Pronto. Então, se tiver mais alguém, a gente vê aqui, viu, pessoal? Vamos lá. Então, se já apareceram esses 2 nomes, vamos fazer a aprovação desses nomes, pessoal. Então, aproveitar. A doutora Islândia, ela fica na titularidade, eu fico na suplência, pode ser? Pode ser, Islândia? Pode. Pode sim. Humberto, está sugerindo aqui também seu nome, mas já temos... Pode ser, podia ser nós 3, o Gilberto... Não, só pode ser 2. Pode ser 2. Doutor Gilberto, você quer ir com a doutora Islândia? Você quer? Cadê ele? Depende do dia. Vai ser que dia? Não sei. É todos os meses. É uma vez por mês, eu não sei o dia, não. Se você quiser, eu cedo, sem problema. Não, Silvana, mas se você já tem disponibilidade para ir, pode ir. Eu posso me vamos em outra coisa. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar os nomes que aparecer primeiro no processo, Silvana Lira, Islândia Rodrigues, Islândia titular e Silvana suplente. Podemos colocar em votação? Aprovado, presidente. Eu vou abrir a votação. Todos que se manifestarem favorável, digitem sim. Orlando, eu... Sim, professor. Digitem aí no chat, gente, quem puder. Para ficar registradinho. Muito bem, já temos votos suficientes. Não, gente, vota aí, ó. É preciso que votem. Vamos lá, minha gente. Votos. Tem 6 votos. Se a favor, se abstém. 7. Vamos lá, por favor, Danilo, já pode votar, viu?
Muito bem, muito obrigado a todos. Acho que já alcançamos voto, não é? 11 votos, Samara está indicando. Então, alcançando, eu agradeço a todos. Depois eu passo o detalhe aos novos membros do Comitê de Ética. Os coloquem em contato. Danilo, por favor. Só uma pergunta, que é inclusive uma pergunta que já me tinha aqui, eu acabei de lembrar, o Micael também me perguntou. Considerando que tem o titular e o suplente dessa nossa atual ocupação, como é que funciona em relação às votações? Nós votamos em dupla também, quer dizer, só vale um voto, são dois, como que funciona? No regimento interno prevê o voto somente de um. Aí, quando o suplente assumir a posição, é que ele terá direito a voto. Nesse caso, ele participa, pode dar algumas orientações, acompanhar e tudo mais, só que na hora do voto, entendi. Isso. Obrigado. E quando o titular não estiver presente, aí ele vota. Perfeitamente. Muito bom, boa pergunta. Está desligado o microfone, Flávio. Então, muito obrigado. Aprovado os nomes de Silvana Lira e Islândia Rodrigues, eu vou dizer na ordem, Islândia Rodrigues como titular e Silvana Lira como suplente para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Delta do Parnaíba. Detalhes maiores eu passarei diretamente para ambas. Muito obrigado. Vamos para a nossa próxima pauta, que é as demandas operacionais e materiais do Conselho Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Saúde. É o seguinte, gente, nós temos muitas demandas operacionais e materiais do Conselho Municipal para que ele possa funcionar, sendo que a Secretaria de Saúde tem que dar esse suporte financeiro e operacional, né? Essas demandas já são conhecidas por todos nós, nós precisamos de equipamentos e condições de trabalho adequado para a nossa Secretaria Executiva, especialmente atender a demandas que nós já solicitamos por ofícios diversos desde a gestão da Silvana e já nessa nossa gestão. Tem também demandas diretas dos conselheiros, como, por exemplo, a identificação pessoal, como coletes ou camisas com identificação do Conselho Municipal, para que, ao estar em campo, sejam identificados como conselheiros municipais de saúde e possam atuar na fiscalização, no acompanhamento. Então, esse é um problema que, dado que nós não temos autonomia financeira, é uma questão histórica do controle social, nós precisamos tomar alguma atitude importante. Eu vou já dar uma sugestão. A minha sugestão, pessoal, é que nós votemos uma resolução de condicionamento da aprovação das contas mensais, referente ao mês, pelo menos a partir do mês de junho, que é o desta reunião, a atendimento a essas demandas. Não tendo atendido a demanda de funcionamento operacional do Conselho Municipal, a conta não pode ser aprovada. É a sugestão que eu tenho a dar. E abro o microfone aos colegas que queiram debater esse tema. Cardoso. Presidente, eu concordo plenamente, eu só gostaria que fosse listado aí mais ou menos quais seriam as demandas, né? Antes de fazer a discussão, se houve, mais ou menos para lembrar quais são as demandas que nós estamos buscando, né? Para não ficar só nas demandas, digamos assim, né? Quais são as demandas que nós requeremos nos últimos tempos que não fomos atendidos? Nós não fomos atendidos em algumas demandas, em várias demandas, na verdade. Então, eu citei aqui, genericamente, estas demandas, mas eu posso falar que é a questão de um computador que permita, por exemplo, realizar o que nós estamos fazendo hoje, que é a gravação e depois transmissão para o YouTube, um gravador que dê novo, que dê condição para que nossa secretária executiva faça isso. Hoje nós somos obrigados a utilizar o computador emprestado, acredito que do sindicato, com o nosso secretário, não o secretário executivo, mas nosso secretário, né, o Wesley, nosso conselheiro Wesley, que nos faz isso gentilmente. Mas a nossa secretária, Samara Veras, deveria ter condições operacionais de realizar isso. Ademais, o computador precisa ser novo para o exercício de acesso à internet,
Então, precisa dessa parte realmente básica, né, que é um computador. Claro, outros recursos menores é papelaria, caneta, material. Tem uma demanda, que essa a gente pode discutir a separado, que é a questão de garantir também o deslocamento dela enquanto está em trabalho. Eu não digo de casa para o trabalho, mas eu digo assim, a Samara tem que fazer deslocamento, às vezes, do conselho para a prefeitura, da prefeitura para a sede do conselho. Ela acaba gastando do bolso dela. Isso daí está, de alguma forma, equivocado, e a gente deveria ver como é que resolve isso. E se quando há necessidade de alguma coisa em cartório, também é a mesma coisa, né? Não se pode pagar para trabalhar. Mas essa daí é uma outra questão, dentro dessa demanda, uma outra questão. E quanto às nossas questões, eu não vou falar da sede, porque isso aí é uma questão diferente. Nós temos uma sede, então nós estamos atendidos, nós queremos mudar de sede, mas isso tem sido difícil. A nossa demanda mesmo, principal, é recurso para realizarmos nossas operações das comissões de fiscalização em campo, que a gente também não tem recurso para isso, e nós não temos, nunca fomos agraciados com nossos fardamentos, que alguns conselheiros não se sentem à vontade para fazer o trabalho em campo sem uma identificação, chegar num posto de saúde e sem um colete, sem nada que o identifique como conselheiro. As pessoas não são crachás, as pessoas não são obrigadas. A Samara pode até complementar aqui no chat outras demandas. Tem uma outra demanda, mas aí eu acho que é separada, viu, Cardoso? Que é garantir o funcionamento das conferências municipais de saúde e o que a Silvana já colocou aqui hoje, que é também a participação quando estamos representando o município no controle social. Então, agora mesmo, os delegados eleitos na Conferência Macro-Regional de Saúde de Parnaíba não receberam recurso suficiente para sua participação em Teresina. Tiveram que desembolsar recursos próprios para garantir o mínimo de qualidade, o mínimo. Como deslocamento, gente. Deslocamento. Você não está num local, no prédio, no hotel onde vai acontecer o evento, no local, às vezes nem é um hotel, você está distante e precisa se deslocar. A prefeitura não ofereceu nenhum carro e nem levou daqui para Teresina também, ofereceu apenas um recurso de diárias que era insuficiente para cobrir alimentação, deslocamento, hospedagem, deslocamento de viagem e deslocamento em Teresina. Então, são esses os tipos de demandas, Cardoso. Bom, então, diante do relato, eu sugiro, presidente, que a gente se reúna, porque tem alguns ofícios que já foram feitos e concordo plenamente com o que você está colocando, mas antes disso, que seja oficiado, né, o gestor com essas demandas e manifestando já essa decisão do Conselho hoje, né? Colocando em sequência todas essas demandas que você colocou aí e aguardar que até a próxima reunião haja uma sinalização, porque como já foi colocado aí, já tivemos 3 secretários de saúde aí no páreo, né? E essas coisas não foram resolvidas. E tivemos extremamente situações difíceis de realização da conferência que teve no ano 2021, tivemos condições extremamente ruins nessa que houve agora. Então, assim, é uma certa falta de compromisso e descaso com as ações do Conselho. Então, a minha sugestão é que seja feito esse documento, concordo plenamente e aguardamos uma posição até lá. Inclusive, conselheiro Cardoso, a gestão não participou da conferência da macro-regional e nem da conferência estadual, né? Claro, porque não foi eleita. E, assim, a questão da paridade, né? Gestor, trabalhador, usuário. Quer dizer, Parnaíba foi prejudicado porque não tiveram interesse de participar, né? E isso é muito ruim para nós, porque enquanto nós, trabalhadores, usuários, prestadores, nós vamos lá para poder a gente trazer mais recursos para a cidade, a gestão não participa, então é muito complicado. Então, eu concordo também para ver se isso sai, porque é inadmissível não ter um crachá para os conselheiros, a gente já vem solicitando há muito tempo, né? Não tem uma blusa, que a gente já vem solicitando, material,
e um deslocamento para a capital não tem um carro, né? A segunda cidade maior do estado, minha gente. É muito complicado isso. Então, não colocaríamos hoje em votação nenhuma, nós iríamos reunir um novo ofício, reunindo tudo isso, apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, ao Fundo Municipal de Saúde, e na reunião extraordinária que deverá ser chamada ainda esse mês, daqui a 2 semanas, aí a gente verificaria o atendimento ou não, ou a movimentação em atender. Presidente, e digamos que agora tem um novo secretário, né? Pelo menos vamos pontuá-lo, né? Dessa situação, né? Embora eu acho que eu vou colocar nesse ponto, mas eu estou concordando, eu pessoalmente sou mais radical, para mim não já colocaria em votação, porque veja, o que eu estou propondo é que seja aprovado aqui, que será construída uma resolução que condiciona a aprovação à atenção. Se eles atenderem, eles não terão nenhum problema. Agora, o problema é se não atenderem a esta ou em qualquer momento. Então, quando a gente tiver uma demanda que não seja abusiva, porque isso está previsto no regimento, a gente não vai fazer demandas abusivas, porque já está previsto no regimento que eles têm instrumentos para se recusar a cumprir resoluções sem cabimento que o Conselho possa tomar, como já o fizeram no passado, né? A gente já tomou aqui algumas resoluções e não foi efetivada porque não tinha possibilidade, talvez, de realizar. Então, eu penso que a gente já poderia colocar em debate mesmo a ideia de se ter uma resolução condicionante da aprovação dos balancetes referente a cada mês, de acordo com demandas também do Conselho razoáveis. E, professor, e se a gente tirasse aqui uma comissão e fosse na sexta-feira falar com o secretário, já levasse os ofícios em mão e já colocasse essa condição para ele? E aí esperaria os 15 dias, né? Porque e aí a gente aí traria trazia a proposta para o conselho. O que é que você acha? Você colocou. Porque assim, o novo secretário ainda não teve essa comissão do conselho para colocar essas situações, né? Então, acho que poderia marcar com ele sexta-feira. Amanhã eu tenho uma reunião sobre o remapeamento dos nossos módulos, e aí eu poderia lá solicitar essa reunião para sexta com a comissão, para deixar agendado, e aí já se levaria esses ofícios e já conversaríamos com ele, né? Uns 3 ou 4 conselheiros. Assim, a opinião, né? Tá certo, muito bem. Eu não acho que é uma boa sugestão. Júnior. Boa noite, presidente. Boa noite, conselheiros. Então, pessoal, essa dança das cadeiras aí dessa Secretaria de Saúde, ela independe das atividades da gestão da própria Secretaria de Saúde. Entra secretário, sai secretário, mas as atribuições e as responsabilidades da secretaria, elas continuam, elas não mudam, certo? Então, é deprimente isso. Eu acho que o Conselho Estadual ele deve ser informado sobre o que está acontecendo aqui. A nível federal também, eu acho que o Conselho Nacional cabe também fazer essa correspondência para a secretaria, mas coloca cópia para esses entes superiores para que fiquem sabendo. Porque essas agendas do Conselho Municipal de Saúde, elas são agendas do próprio Conselho Municipal de Saúde e da gestão municipal também. Aí são etapas que o Conselho participa. E está lá no organograma que essas agendas elas têm que ser custeadas e têm que ser bancadas pela gestão municipal. Aí é muito claro, não tem como. Essa briguinha aí não funciona dentro do sistema da saúde, não. Está ok, amigos, é isso. Obrigado, Júnior. No que tange a sua observação, Júnior, acho também muito pertinente. Eu, aliás, não ia trazer para hoje, mas já vou adiantando, que eu também penso que nós deveríamos ter uma resolução
que definia que o custeio da participação do controle social dos delegados fosse garantido segundo o projeto apresentado pelo próprio Conselho Municipal de Saúde, ou seja, a cada vez que tivesse conferência, o Conselho elaboraria o projeto de gastos, de custos da participação, e esse projeto era aprovado aqui pelo plenário, se for aprovado, e sendo aprovado, ele deveria ser garantido pela Secretaria de Saúde, porque aí nós estaríamos falando já os valores, tudo que deveria ser, não ficava aquela coisa subjetiva, ficava uma coisa muito objetiva e clara, porque se coloca lá que ele tem que garantir, ele dá dois velocípedes, uma bicicleta e manda o povo ir para Teresina, né? Ou então o governador manda de Jegue para Brasília. Atendeu, né? Atendeu, a pessoa foi, mas atendeu adequadamente? Então, é por isso que eu acho que tem que condicionar a projetos elaborados pelo próprio Conselho Municipal de Saúde, e aí precisaríamos talvez de uma resolução. Eu estou falando isso no sentido do que você falou, será também uma sugestão. Então, a Silvana, em sintonia ao que o Cardoso apresentou, sugere que haja uma comissão, formação de uma comissão de 3 ou 4 pessoas, não precisa ser muita gente não, viu, gente? Representação, uma pessoa já representa, mas sozinho também não é chato, então 3 pessoas no máximo, para ir numa sexta-feira, no horário indicado, que a Silvana vai verificar lá, que me parece que o secretário também não está lá desde cedo, 8 horas da manhã, ele chega mais lá para as 11 horas. Silvana, seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado, Silvana. Ele chega cedo, professor. Amanhã eu posso solicitar lá e eu já passo no grupo. Aliás, tem que me colocar no grupo. Voltei. Descansei. Aí eu passo para vocês. Vou conversar lá com o pessoal da... Não, assim, se ainda o conselho não aprovou, né? Tem que aprovar a comissão. Mas alguém mais quer se manifestar, talvez, Cardoso? O que você acha da ideia da comissão? Eu não sugeri muito a comissão, mais se fosse o ofício, mas eu acho que a comissão também é interessante, porque não teve contato com esse secretário ainda. Eu acho que é importante fazer esse primeiro contato, porque não só tem essas demandas aí, mas tem outras coisas aqui da Comissão de Fiscalização, a comissão, melhor dizendo, da Comissão Permanente de Controle e Avaliação, e que vai precisar da presença da conversa com o secretário. Então, eu acho que é interessante, sim, não vamos nos furtar do diálogo, porque, apesar dessa problemática toda, jamais eles vão poder dizer que nós não queremos o diálogo, porque já quiseram imputar isso a nós, né? Mas nós sempre quisemos o diálogo e estamos abertos. Agora, eles não podem fazer de conta que o conselho não existe. E é o que está acontecendo. Até hoje, por exemplo, acho que não tem representação do município aqui. Né? Já tem algum tempo, aliás. E, aliás, nós temos que colocar... Esse novo secretário, ele esteve na última reunião, se manifestou interessado. Vamos ver agora, de fato, se esse interesse existe. Se não, nós temos que montar, logicamente, a nossa estratégia. Acho que a resolução é importante, professor. Eu só acho ela burocrática, porque uma comissão... Nós nunca fizemos aqui resolução, inclusive, nós temos que fazer isso alguma vez, porque o regimento é muito moroso, né? Porque a resolução tem que ser aprovada pela secretaria também, e é uma complicação. Mas, nesse momento, eu acho que seria importante o que a Silvana está colocando, e logo após isso, a gente poderá tomar outras medidas. Eu fico feliz que agora nós temos a expertise aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, não para atuar como advogados em particular, a causa, mas pela experiência de conhecimento para nos ajudar nesses processos, né, que são mais da ordem da jurídica. Embora nós já tenhamos essa representação, não diretamente, porque nossa presidente anterior e atual ainda conselheira é advogada, é bacharel em direito, então ela tem conhecimento. Bacharel. Tem conhecimento, mas com a ordem a gente tem
amplia este quadro de pessoas com conhecimento, de conselheiros com conhecimento na área. Aliás, Silvana, você tem muito conhecimento, tanto que luta pelos agentes comunitários de saúde e outras classes trabalhadoras com brilhantismo. Então, eu acho que a gente pode fazer isso. Agora, eu gostaria, a Islândia está dizendo que tem disponibilidade por volta das 11 horas apenas, e tem Silvana, pode ir. Eu pergunto se tem mais algum conselheiro, porque eu, na sexta-feira, eu estou já com a agenda lotada pela manhã. Professor, agora eu acho que era importante você ir, então vamos ver na segunda. Segunda-feira eu posso ir. posso ir. Eu acho que o presidente é importantíssimo estar lá. Segunda-feira eu posso ir. Também posso ir na segunda. Segunda? Então, pronto. Então, porque é importante, professor, você ir. É verdade, Silvana. Na realidade, o Flávio, ele, enquanto presidente, ele tem que estar lá mesmo, nesse primeiro contato. Não tem como ele não participar, não. Na segunda-feira e eu posso também, é bom que a gente trata do assunto da comissão. Então, pronto, a gente pois tem... Pronto, aí eu já vejo só o horário, informa, então a doutora Islândia pode ir na segunda? Doutora Islândia? Posso sim. Pronto. Na segunda eu posso. Então, segunda-feira nós 4 podemos, se mais algum conselheiro depois tiver interesse, nós colocaremos, receberemos no grupo, tá bom? Inclusive, na segunda eu tenho disponibilidade de qualquer horário, porque eu estarei de férias do trabalho na segunda. Ótimo. Então, Silvana Lima também está se manifestando. Então, Dona Jesus, vamos lá, Dona Jesus. A comissão vai ser grande. Como isso é uma atuação, uma atividade nossa já prevista, nós não precisamos fazer votação. Certo. Beleza. Então, vamos adiante dessa pauta vencida. Vamos para a quarta pauta, que agora é a avaliação dos balancetes de fevereiro. Estou com minha irmã em tratamento, dentista. Minha irmã que é deficiente mental, viu? Precisa Tudo muito. bem, Dona Jesus. Muito obrigado, mas não faltará oportunidade. Então, vamos para o nosso outro ponto de pauta, que é a avaliação dos balancetes do mês de fevereiro e março de 2023, e eu passo a palavra para o presidente da comissão de avaliação, o nosso conselheiro Antônio Cardoso. Senhor presidente, eu estou querendo aqui compartilhar aqui o ofício, mas agora me apareceu algo diferente aqui no meu computador que não tinha ontem. Deixa eu ver aqui. Agora deu certo. É o que estava... Bom, a comissão permanente de controle e avaliação, infelizmente, não vai apresentar os relatórios hoje. Por quê? Porque na análise do balancete, surgiram várias dúvidas. E para não me alongar muito aqui, isso que nós conversamos na comissão, e decidimos, primeiro, antes de preparar o relatório, e manifestar a nossa opinião, né, sobre a aprovação ou não das contas, nós resolvemos solicitar da Secretaria e da Gestão do Fundo Municipal de Saúde esses esclarecimentos sobre esses seguintes itens, que eu vou ler rapidamente, não vou nem ler todo o ofício, mas só o que realmente interessa. Por exemplo, conselheiros, todos vocês têm acesso e podem pesquisar, podem fazer esse levantamento, não só desse, mas de outros itens, no balancete de fevereiro e de março, das compras feitas pelo Fundo Municipal de Saúde. Pelo menos nesse quesito dos itens comprados. A Secretaria realiza suas próprias reformas, né, por isso compra materiais. A Secretaria fornece comidas, né, preparadas, e outras coisas mais. Então, nesse ponto, fora outras situações, fora os contratos que nós temos que ver, mas vamos especificar esse balancete do almoxarifado que nos chamou a atenção em alguns itens. Então, vou apresentar aqui o de fevereiro e de março, rapidamente. Então, nós queríamos mais esclarecimento, onde foram executados e aplicados exatamente esses itens. Compra de 3,82 toneladas de alimentos, como carnes bovinas, suína, frango, carneiro e peixes. Quero frisar mais uma vez que nós não temos todas as informações de como realmente funciona essa secretaria. Isso aqui é mais pedagógico também. Não é simplesmente questionar por achar que está mal aplicado.
Não, é para saber, de fato, onde é que foram aplicados, como é que está funcionando esses recursos, né, na secretaria. 2, compra de 360 caixas de papel A4 com 10 resmas. Compra de 225 caixas de pasta AZ lombo largo. Compra de 2.649 carimbos datador. Compra de mais de 1.560 galões de tinta, massa corrida e selador acrílico. Compra de 602 sacos de cimento de 50 quilos. Compra de 19.900 metros de cabos elétricos de cobre. Compra de 484 caixas de giz de cera. Compra de 1.305 caixas de grampos. Compra de 650 grampeadores. Compra de 1.154 caixas de envelopes brancos e pretos. Compra de 1.000 caixas de envelopes sacos. Compra de 430 embalagens de cola branca. Lembrando que aqui nós só listamos 13 itens, mas tem várias caixas de canetas, material expediente, né? E outras coisas mais que não foi possível listar aqui, mas a gente já se contempla em esclarecimento, nesses esclarecimentos, digamos assim, né? Vamos pontuar. E eu queria apresentar brevemente, rapidamente aqui, aguardem aí, que eu vou apresentar já o de março, para vocês compararem. São quase os mesmos itens, tem um pouco mais. Vamos ver aqui, vou parar aqui esse aqui e vou colocar o outro. Bom, esse daqui é o de março. Compras de 3,56 toneladas de alimentos, como carne bovina, suína, frango, carneiro e peixe. Compra de 495 caixas de papel A4 com 10 resmas. Compra de 340 caixas de pasta AZ longo largo. Vejam que repete em quantidades até superiores. Compra de 700 caixas de envelopes A4. Esse aqui é um item novo. Compra de 581 caixas de envelopes brancos. Compra de 1.840 caixas de envelopes sacos. Compra de 140 caixas de pastas suspensas. Compra de 485 metros quadrados de piso cerâmico. Compra de mais de 1.242 galões de tinta e massa corrida. Compra de 174 sacos de cimento de 50 quilos. Compra de 18.608 metros de cabos elétricos de cobre. Compra de 46 caixas de cabo de rede. Compra de 250 pacotes de lençóis descartáveis. Aqui, não só pela quantidade, mas pelo valor, que eu não coloquei aqui, mas é na faixa de mais de R$170 mil. Compra de 1.672 caixas de máscara cirúrgica, também pelo valor e a quantidade. Compra de 1.832 caixas de grampos. E mais grampos, né? E mais grampeadores, né? Compra de 962 grampeadores. Então... Presidente Cardoso, pois. Antes de você continuar, o nosso novo conselheiro Danilo levantou a mão, só para ver se não é alguma urgência. Danilo? É apenas para fazer uma pergunta, Cardoso. Esse material aí, ele não é atrelado a nenhum tipo de projeto, licitação, justificativa técnica? E boa pergunta. Vamos abrir agora, então, para as perguntas, presidente. Porque eu estou te perguntando assim, só para concluir, porque, por exemplo, 1.242 galões de tinta, rapaz, dá para pintar muita coisa. Eu chutei, né? Tinta e massa corrida, né? Que a gente juntou aí para não ficar muito... Mas é isso mesmo. Tá? Quero, respondendo aqui ao doutor Danilo, eu quero dizer o seguinte a todos que têm essa dúvida. Todos esses materiais são comprados por pregões, tá? Tem empresas que fornecem. Tem a empresa que através de pregões, né, fazem as reformas, né? As reformas dos postos de saúde. Lembrar também que esse material é da Secretaria de Saúde, porque às vezes parece que isso aqui é da prefeitura, mas não, é da Secretaria de Saúde, que atende lá a administração da secretaria e atende aos postos de saúde,
né? E algumas unidades de odontologia, né? E basicamente isso, tá? E lembrar que a compra de medicamentos, gente, isso aqui, consultem lá, vocês têm à disposição no grupo do conselho os balancetes. Se o doutor Danilo e o doutor Micael não tiverem ainda acesso, podem ser recolocados para vocês acessarem. São os balancetes que nós aprovamos, ou melhor, nós discutimos e aprovamos ou reprovamos todo mês. Então, essa ferramenta do almoxerifado foi uma conquista desse conselho, né? Nós questionamos aqui com o presidente, o professor Flávio, ele, inclusive, foi uma das pessoas que mais bateu de forte em relação a isso, e nós conseguimos que a prefeitura enviasse esse anexo, que era o almoxerifado, porque não existia. E é um ponto que é de exigência do Tribunal de Contas. É um anexo que exige a apresentação no relatório que vai para o Tribunal de Contas. Então, eles, a partir do início do ano passado, eles começaram a mandar, e foi a partir daí que nós começamos a ter essas informações de fato das compras do município. Então, lembrando que a prefeitura tem o formato de fazer as reformas. Ela já tem uma empresa contratada, a Via Pregão, já tem uma empresa que fornece esses materiais, né? Está tudo no portal da transparência, é muito simples buscar, porque são poucas empresas, não são muitas, e no máximo você vai encontrar aí umas 5 empresas para fazer tudo isso, ou 4 empresas, tá? Mais empresas tem na área de medicamentos, mas nessa questão de fornecimento de material de expediente, sempre é a mesma empresa que está lá, né? Uma Imprime lá, no seu nome direito agora. Esse material de construção também é uma empresa, e de reforma tem 2 empresas, né? Então, é assim, eu só queria entender como é que se compra em 2 meses, porque em janeiro não foi comprado nada, mas como é que se compra em 2 meses? Ah, tá, então, antes disso eu falar isso, eu quero dizer o seguinte, que o almoxerifado é normal entrar e sair materiais. Só que o problema é o seguinte, esse material entra naquele mês, entrou em fevereiro, e ele sai em fevereiro, ele é consumido todo mês. E no mês seguinte, em março, esse mesmo material praticamente entrou e saiu também. Ele não fica no almoxerifado. Esse aqui eu acho gravante, por isso só te interrompendo, só uma pergunta. Só uma pergunta, só para eu continuar aqui, só para eu entender a lógica disso. Tudo bem, lá no portal da transparência eu consigo ver os números, consigo ver teoricamente para onde foi e tudo mais, mas a natureza da licitação, por exemplo, eu consigo achar fácil isso? Não, aí nós temos que solicitar. Certo, aí no caso eu tenho que solicitar para saber qual que foi a licitação. Isso, aí nós temos que solicitar. Porque na verdade boa parte das licitações, me corrija se eu estiver errado, são feitas em regime de urgência e quase sempre a mesma empresa que ganha. Não, regime de urgência não. Não? Os pregões, eles já estão há algum tempo. Como tem aquele detalhe, doutor, de você poder renovar até 5 anos, né? Pregões. Porque existem também umas empresas que conseguem vencer o pregão sem ter aquele material e garante o dinheiro de compra no posterior para executar ao longo do tempo. Exato. E conforme demanda, né, doutor? Perfeito, exatamente. Por exemplo, então, você faz esse detalhe, só que o que nos impressiona, gente, e principalmente aos 2 novos conselheiros, é que nós já tivemos esses embates no ano passado, já até reprovamos contas. Por quê? Porque os postos de saúde não tem medicamento lá dentro, não tem profissional, mas está tudo pintado de verde, né? Está capinado e muitas vezes, alguns estão capinados, a maioria estão capinados, os que não estão, acho que começaram a capinar agora. Então, está tudo limpo, mas na realidade, se for ver, o que se gasta com material de reforma, o presidente, inclusive, fez um levantamento disso, e mostrou lá no grupo, se gasta mais do que com medicamentos, por exemplo. É uma falta de medicamentos, né, nos postos de saúde. Então, aqui eu reafirmo, eu acho escandaloso, mas de qualquer forma não é no sentido de estar aqui já pontuando que há desvio de finalidade, não. É conhecer de fato como é que funciona essas compras, né, e onde que elas foram aplicadas nesses 2 meses. Quero lembrar que o balancete de abril já foi enviado e ele tem alguns pontos nesse teor, tá? Do mesmo jeito, tá bom? Inclusive com acréscimo de telhas, quase 50 milímetros de telha. Já estou adiantando, mas vai ter uma coisa parecida que nós vamos ter que fazer. Então,
Mas como tem esses dois balancetes que são mais urgentes, nós temos que votar com mais celeridade, porque nós estamos em atraso por causa deles mesmo, porque mandaram agora tudo em maio, né? Mas tudo bem. Está com um mês que esses balancetes estão em nossas mãos, então nós temos que dar celeridade para resolver e votar. Então, para a gente já não votar reprovando, nós tivemos a condição, o entendimento de que nós devemos, pelo menos, solicitar esclarecimento antes de preparar o relatório. Então, por essa razão, estamos dando aí, amanhã será protocolado esse requerimento, esses ofícios, no prazo de 5 dias, ou 15 dias, se eles acharem mais interessante, mas aí as contas vão atrasar mais ainda, né, para que possamos emitir o relatório. Aí, assim que for emitido o relatório, o presidente da diretoria, logicamente, convocará o conselho para fazer a votação. Então, era isso, senhores conselheiros. Conselheiro Cardoso, porque aqui tem essa questão da compra de tonelada de alimento, né? E nós entendemos assim, hoje existe o SAMU, que ele tem a parte de alimentação, e acho que é só o SAMU, vacina, quando tem. Aqui, no meu entendimento, presidente. No meu entendimento aqui. É quentinha, né? É, quentinha. Isso, aqui não, por isso que eu estou assim. Aqui não, aqui é comprado mesmo. Exatamente. Então, assim, esse alimento aqui é para fazer o que mesmo? É para tem os CAPs, viu, presidente? CAPs 2 e 3. Não, mas exatamente. Então a gente tem que ver porque geralmente era fornecido a quentinha. Eu não sei se mudou. Porque nas vacinas é a quentinha, entendeu? E no CAPS, o CAPS tem cozinha, tanto um quanto o outro. Então a gente tem que ver isso aí. Então, assim, a gente quer saber quanto que vai para um, que vai para outro, como é que é, né? E não vamos ficar só nisso, nós vamos ouvir o esclarecimento da secretaria e vamos fazer a nossa visita. A comissão já deliberou isso e vamos constatar, né, na visita, tá bom? Então, era isso, senhor presidente, senhores conselheiros, que nós queríamos colocar em pauta e que não vai ter a votação das contas hoje, mas a apresentação desses documentos, tá? Professor, presidente, já que não vai haver aqui a votação dos balancetes, não teria como você colocar a questão dos encaminhamentos para a secretaria, solicitando a questão dos postos, a questão dos indicadores, questão de insumos, né, que a doutora Islândia colocou aí, e também a questão da comissão, para a gente verificar essa questão lá no Hospital de Fátima. Vamos só... É o tempo, viu? Nós estamos com o tempo do passado. Pode ser, mas 1924. Vamos terminar essa pauta. Aí a gente pode discutir essa possibilidade de inserir nova pauta. Tá bom, presidente? Deixa eu só fazer... Você vai tirar a apresentação, Cardoso? Sim. Pode... Presidente, eu acho que é mais uma satisfação até ao Conselho, né? Mas, se quiser votar, tudo bem, mas nós já decidimos em comissão que vamos fazer a apresentação através de sua pessoa, né? Os esclarecimentos. Então, antes disso daí, eu queria, em atenção ao que o nosso novo conselheiro falou, Danilo, eu senti também essa falta, viu, Danilo? Agora que a gente... Não existia a prestação de contas conforme o Cardoso falou, do almoxarifado. Foi uma conquista da presidência da Silvana Lira, na comissão durante a presidência dela, e desde o final de 2021 passou a existir porque a gente disse que iria reprovar a conta se não houvesse a apresentação dessa movimentação do almoxarifado. Mas agora, tentando encontrar aonde é que é gasto este material e tentando cruzar as informações presente no balancete e presente no portal da transparência, até agora parece ser impossível identificar qual é o projeto ou programa que está cada um desses itens. No próprio documento do almoxarifado, não vem indicando. Digamos que eles compram materiais para vários projetos e misturam tudo na apresentação das contas para a gente. A gente não tem como saber se aquele alimento foi para o projeto do CAPS 1, ou do CAPS 2, desculpa, ou do CAPS 3, ou foi para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, ou se foi para algum outro, o pronto-socorro. A gente não tem como saber
exatamente conforme a sua pergunta, que eu acho que foi o que eu comentei essa semana com o Cardoso, que a gente talvez tenha que exigir isso na prestação de conta, que essa movimentação do almoxarifado seja possível para nós verificar se ela é condizente com os projetos que estão constando no portal da transparência. Então, eu acho isso daí eu acho no orçamento. Eu acho isso aí perfeitamente viável, ele destrinchar isso daí. Se uma compra é para atender, por exemplo, 2, 3 projetos, tranquilo. Então, o Hospital Nossa Senhora de Fátima vem do Disseu, né? É o Estado. Muito bem. Então, é muito alimento. Eu queria até projetar, aproveitar que o Cardoso já está lá no grupo, mas já que ele falou, eu gostaria de projetar esta imagem, que é fruto também do trabalho da comissão, onde se verifica aí, para o mês de fevereiro, como é que foi gasto os recursos. Então, você vê que dos recursos totais, 548 mil foram gastos com construção civil. Gente, esses gastos já haviam sido feitos ano passado. Se eu gasto um ano e faço reforma de todos os outros postos, no outro ano basta pintar, não se gasta o mesmo tanto de material. Cimento, porta de madeira de lei, tem muito item esquisito aí. A quantidade de cabos elétricos, a quantidade de tinta, a quantidade de cimento, a quantidade de telhas é muito grande. Não parece a priori, sem fazer nenhum julgamento aqui, que esteja correto. Parece que há algum mau gerenciamento ou algum outro motivo. Você verifica ali que medicamentos e instrumentos é apenas o segundo gasto, com 29%. 29% é que vai ser gasto com cateté, com seringa, luva, todo equipamento médico, de medicamento e de instrumento para funcionamento da saúde, representa menos de 30% do gasto aqui. Do almoxarifado, viu, gente? Quem está falando da movimentação do almoxarifado. Tem a movimentação de itens para material de escritório, gente, não parece material de Secretaria de Saúde, parece mais... me dava a sensação que eu estava na Secretaria de Educação. Giz de cera colorido, caixas e caixas e caixas. A quantidade, carimbos datadores, milhares de carimbos datadores. Não se justifica, é muito esquisito. Alimentos, a quantidade é muito grande, a gente não vê o usuário atendido nisso. A gente não vê os usuários do CAPES falando que lá tem uma alimentação vasta. Se vocês viram quanto tem de fruta, de carne, de feijão, de mandioca, de itens mesmo também, como polpa de fruta, tem de tudo, gente, dá inveja. Então, não bate com o que nós vimos de reclamação da população e dos trabalhadores em saúde. E veja que também tem um gasto muito elevado com carros. Gente, esse itens carros tem nos preocupado bastante, porque, veja, a prefeitura apresentou para a gente uma lista de 72 veículos, 70 e poucos veículos ano passado, e esses veículos, com chapa e tudo, com a identificação dos veículos, muitos deles nós vimos nos pátios da própria prefeitura, enferrujados há 2, 3 anos, o mato crescendo por entre o veículo. Neles é que não foram colocados pneus, baterias e aqueles equipamentos. Por outro lado, a prefeitura contrata aluguel de veículos, de locadoras. Então, aonde é que gasta essas peças? A gente fica se perguntando. Então, é por isso que uma demanda dessa do presidente da Comissão de Avaliação, nosso Cardoso, que seja respondido, é urgente. E é urgente a gente ter também recursos para garantir os processos de fiscalização. Por isso, mais uma vez, a gente chama a atenção de todos os conselheiros da necessidade de todos doarem mais um pouquinho do seu tempo para que as comissões funcionem, tá certo? E as nossas ações também. A gente vai precisar muito de todos. Então, muito obrigado. E ainda tem algumas outras coisas, para quem é novo aqui, como Danilo, Micael, nós temos a questão de contratos estranhos, como, por exemplo, o do Centro de Especialidade de Saúde, que contratou 3.300.000 equipamentos de imagem que não produzem a resposta para a nossa população de atendimento. Nossas pessoas continuam não conseguindo fazer exames, tendo que tirar do bolso. Então, a situação é crítica e nós precisamos estar atentos. Então, eu
acho que nós temos que seguir aí, como o Cardoso colocou, levar essas perguntas, encaminhar para a prefeitura e ela aguardar a resposta dela para poder colocar em análise a prestação de contas para sua aprovação ou reprovação, que ficaria para a próxima reunião, uma reunião provavelmente extraordinária, dado a necessidade. E se assim o for, provavelmente na próxima semana ou na outra, geralmente daqui a 2 semanas, mas não sei se há tempo, daqui a 2 semanas, provavelmente. Então, como é a ação prevista da comissão, Cardoso, acho que não precisa colocar em votação. Não, só apresentar mesmo, dar satisfação, porque nós tínhamos que estar votando, né? Mas por essa razão... Então, não haverá votação, gente, porque não houve possibilidade de apresentar um relatório já de avaliação, porque há questionamentos. Então, não vou colocar em votação, porque não houve essa possibilidade, e de qualquer forma, a gente vai à prefeitura na segunda-feira, já com todos esses questionamentos, através de ofícios e presencialmente. Mais alguma coisa, presidente da comissão? Não. Obrigado, presidente. Então, vencida esta pauta, e antes de passar para a próxima pauta, que é da questão do regimento interno do Conselho, eu coloco a questão levantada por nossa conselheira Silvana Lira, e eu queria até que ela repetisse, porque naquela hora estava no meio da outra pauta, e eu não consegui captar corretamente, Silvana. Repita, por favor, para que a gente possa botar em votação pelo plenário. Eu gostaria só de colocar aí mais uma pimentinha aí para a comissão, a questão das tomografias, né, que são feitas e o povo não está recebendo os resultados. Segundo, eu soube que é por falta de papel. Então, que a comissão veja também isso aí, tá bom? Papel tem demais, presidente, aí, tem um monte. Mas eu tenho, inclusive... Papel e grampeador, viu? Você está esperando e nada, viu? Papel e grampeador, parece que tem bem 1.000 aí, grampeador. Haja mão para grampear. Mais uma pimentinha para vocês. Professor, a solicitação é que o Conselho Municipal de Saúde solicita que a Secretaria de Saúde encaminhe, né, para o Conselho os indicadores de cada equipe, né, e a doutora colocou o que mais, doutora, aí? Você colocou? E quais as dificuldades para se conseguir esses indicadores, entendeu? Porque sempre nós... Poderia ser pedido a cada unidade uma espécie de relatório, a gente poderia até padronizar o que a gente gostaria de receber dessas equipes, né? Um checklist, alguma coisa assim, a gente poderia estar vendo isso. Até mesmo como forma como o senhor Cardoso falou, né, de prestação de conta desses gastos. Se está faltando remédio, se não tem exames acontecendo, então justifica gastar tanto com exame, compra de medicamento, enfim, né? E aí, professor, eu queria colocar por quê, professor? Porque o nosso indicador está baixo. Então, assim, há uma cobrança em cima... Antes de você continuar, Silvana, eu acho correto, mas só para que... Eu acho que já estamos até discutindo, mas só que tal a gente colocar em votação para ficar valendo tudo que está sendo discutido, a inserção imediata dessa pauta e continuar a discussão dela, e na sequência a gente vai para a última outra pauta. Então, posso botar em votação? Só para ficar registrado, e aí a gente já continua com ela mesmo. Eu acho que vai ser aprovado. Não, eu acho que vai ser... Eu acho que a pauta foi bem clara, presidente. Não tem aqui muito o que votar. É só fazer um ofício, ela está solicitando. É só um ofício. Porque eu acho que também dá pauta. Eu sugiro que nós aprovemos como pauta e a gente já anota na ata como pauta. Sim, tudo bem. Tranquilo. Perfeito. Para ficar mais forte. Então, pode ser... Eu já vou votar aqui um sim, para que essa pauta, isso seja inserido na pauta. Professor, por que a minha fala? Porque, assim, Parnaíba, os indicadores continuam, claro que nós melhoramos de outubro para cá, mas os indicadores continuam baixos. Muito boa essa informação. Mas há uma cobrança em cima dos trabalhadores. Então, assim, o Conselho ele vai saber quais são as equipes que estão bem, quais as equipes que não estão. Então, nós vamos saber a motivação
por que está acontecendo isso, entendeu? E assim, tentar melhorar, porque não é justo só nós sermos cobrados, entendeu? Eu acho que se a gente fizer isso, a gente vai saber também quem está fazendo o beabá e quem não está, para justamente a gente cobrar. Pode ser a gestão, pode ser trabalhador, Bora lá para o nosso último ponto de pauta, que nós temos que encerrar, eu tenho que sair também. Não, presidente, já vamos para o último ponto de pauta, mas é porque essa discussão é muito importante. Eu acho que, assim, gente, olha, é uma demanda que a gente tem que discutir. A questão do Hospital de Fátima hoje é criança, a gente tem que falar. E essa questão dos postos, por que nós estamos todo o tempo dessa forma? Tem outros pautas o aí. O governo federal está jogando dinheiro aí, e aí, como é que vai ficar isso? Então, nós temos que saber por que a equipe X ela atinge um certo patamar, outra não atinge. Qual é o problema aí? O conselho tem que saber. Então, muito bem. Eu acho que está explicado o ponto que a Silvana trouxe, que é a questão de transparência quanto aos indicadores e transparência para nós do controle social e para os próprios trabalhadores, que ficam sem essa devolutiva adequada, e nós do controle social, ficou muito claro. Eu acho que a gente pode, sim, fazer esse ofício e talvez resolução para que isso seja prontamente indicado continuamente e regularmente para o Conselho Municipal de Saúde. E em relação ao Islândia, que vai no mesmo sentido também, eu acho fundamental para que a gente possa alcançar a demanda que foi colocada da comissão de avaliação. Porque, veja, se há uma movimentação no almoxarifado para atender ao serviço de saúde, eu conhecendo, enquanto controle social, a movimentação em cada posto de saúde e equipamento de saúde, eu consigo relacionar duas coisas. Islândia, que é do serviço de saúde, da UBS, da Estratégia da Família, ela vem já há alguns anos produzindo sistematicamente um relatório, que ela apresentou à comissão aqui, um relatório que é muito bem feito, é detalhado, o suficiente para que a gente faça esse acompanhamento, realize nossas funções, e ele não é difícil de fazer, depois que você, para um enfermeiro, chefe de equipe, tem essa habilidade para fazê-lo. Então, a gente já está terminando aqui, Carlos, aprovar, e aí essa comissão trataria. São duas coisas: transparência quanto aos dados da produtividade, a questão do funcionamento do hospital, prestação de explicações quanto ao funcionamento do atendimento de pediatria no Hospital Nossa Senhora de Fátima, e que as UBS, a atenção básica, apresente ao Conselho Municipal de Saúde relatórios quanto o seu funcionamento. Não precisa ser mensal, mas me parece que trimestral, a proposta seria alguma coisa assim, né, Islândia? Então, eu creio que é totalmente viável fazer isso. Então, eu sou favorável a isso, e aí a gente já vai para o último ponto de pauta, se os conselheiros pudessem, eu não sei se a gente, eu acho que deveria colocar em votação. Como é que seria construído aí o ofício? Diga aí. A comissão ia trabalhar em cima dos detalhes, para a gente não ficar tentando entrar em detalhes aqui. Porque senão já foi pontuado o assunto, né? Agora uma comissão composta por você, Silvana, Islândia, e eu participo também, a gente constrói os detalhes, tá bom? Tá bom. Aí então, a comissão poderia, na segunda-feira, aproveitar e ir no hospital, não era? Poderia. Pode, sim. Sim. Aí a gente faz um relatório. Eu estou livre a manhã inteira para o conselho. Posso ir? Ok. Professor. Ok, então aprovado apresentado essa ação, como também é uma ação já prevista no regimento, nas nossas atividades, não precisa ser colocada em votação, porque é da nossa atuação rotineira. Então, vamos começar a fazer isso. O que é da nossa atuação rotineira, a gente não precisa votar para fazer o próprio serviço. Então, vamos agora para o último ponto de pauta, que refere-se ao calendário da discussão do regimento interno do Conselho Municipal de Saúde. O conselheiro Cardoso, que está tocando, dirigindo este processo, vai falar.
Então, presidente, é muito rápido, só para pontuar aqui, esclarecer aos que não participaram ainda dessa discussão no ano passado, o ano atrasado, né? A gente já teve discussão do novo regimento do Conselho Municipal de Saúde, adequando ao do Conselho Nacional de Saúde, né? O nosso regimento ele é muito pequeno, muito incipiente, as nossas demandas, e já foi visto isso no próprio Conselho, mas, infelizmente, devido às demandas internas e tanta coisa que acontece aí, que aconteceram principalmente no ano passado, nós não tivemos como dar sequência na discussão. O regimento ficou paralisado, aí, sendo, inclusive, discutido e aprovado pela metade. Então, presidente, o que eu gostaria era se daria agora, para a gente já aprovar como ponto de pauta para a próxima reunião, a discussão do regimento interno do Conselho, a continuação do regimento, da discussão do regimento do Conselho. Então, é isso. E vou disponibilizar no grupo, novamente, né? E pontuando até que artigo foi aprovado, foi discutido direitinho, tá certo? Aí a gente passa... A gente discute lá no dia que for discutir a questão do regimento, na próxima reunião do Conselho, a reunião ordinária. Eu gostaria de fazer uma sugestão, já fiz antes, mas eu vou repetir, para os andamentos do serviço neste dia. O regimento, a minuta de regimento já foi apresentada anteriormente e vai ser reapresentada agora no grupo para todos os conselheiros tenham acesso. Eu acho que o serviço deveria ser marcado da seguinte maneira: todos os conselheiros se prontificam a fazer a leitura completa e, se tiverem alguma sugestão, apresentem dentro de um determinado prazo. Após esse prazo, no momento da leitura e discussão do regimento pelo presidente da comissão, que é o Cardoso, somente os pontos que foram apontados previamente que serão motivo de discussão. Se a pessoa leu e não apresentou anteriormente nenhuma questão sobre um determinado item, que não seja colocado depois, no momento da reunião, porque senão a reunião fica infindável e a gente não anda, porque a experiência que nós tivemos foi justamente essa. Nós não conseguimos, no ano de 2021, fazer o regimento ser votado na sua plenitude, porque o andamento era muito lento. Então, se as pessoas puderem ler com antecedência, observar alguns pontos de questionamento, e aí pode questionar. Os que forem apontados previamente ao dia, no dia poderão ser debatidos. Os outros não. Se ninguém apresentou previamente, é uma sugestão. Os conselheiros podem se manifestar em relação ou não a essa sugestão. Como se disse... A questão também, professor, é porque é quórum máximo, né? Aí, assim, por isso que houve também a questão da demora e alguns pontos que não era consenso entre todos e é necessário o quórum máximo. Então, por isso que deu um pouquinho de problema, um pouquinho de prazo. Mas eu acho que é importante essa sua fala. Verdade, presidente, verdade. Eu não lembrava desse detalhe, mas isso também conta muito fortemente. Mas a questão do quórum é por isso que nós estamos antecipando aqui essa discussão, exatamente para buscar que as pessoas... Hoje, por exemplo, eu não sei qual foi o quórum, né, de quantas pessoas, mas nós conseguimos ter quórum para aprovar até metade do regimento, praticamente, né, ou até mais, né? Mas não deu para dar sequência. Então, eu acho que agora, com novos conselheiros, inclusive, com pessoas compromissadas, e a gente faça esse compromisso, né? A direção do Conselho também busque fortalecer esse chamamento, né? Para que na próxima reunião nós tenhamos esse quórum qualificado de 14, no mínimo 14 ou 15 de folga, né? Ter pelo menos 15 pessoas participando para que nós possamos estar votando. E não só teremos que ter os 15 participando, como teremos que ter 14 pessoas votando a favor das nossas alterações. Então, é importante isso, senão não vai funcionar, tá certo?
E quanto a esse quesito procedimental, pode ser também colocado aí? A gente poderia votar aqui para garantir isso? Eu acho importante, professor, que já vá se colocando em discussão no grupo, né? Nós vamos discutindo alguns livros que forem... Mas eu acho que, de qualquer forma, pode surgir na hora, no momento da discussão, né? Algum ponto que haja debate, digamos assim, né? Então, objetivamente, isso é contrário, Diego. Seria... Eu acho que não dá certo por causa disso, professor. Mas eu queria, sim, vamos ter essa compreensão. Eu acho que se nós tivermos pontos, coloca no grupo, vai estar à disposição, vai estar lá para a gente e já ir aplainando, digamos assim, alinhando os pontos, para quando chegar na hora, nós estamos consensuando. Porque se a gente for realmente ao debate que não tem fim, né, aí ninguém vai chegar ao fim. Né? Mas eu acho que o professor, a sugestão do professor é válida, muito importante, que a gente já vai colocando no grupo os pontos para que a gente vá alinhando e pontuando isso aí. Alguém mais quer se manifestar em relação aos procedimentos e a essa questão? Eu acho que, professor, continua a leitura, porque já está na metade, eu acho, né, conselheiro Cardoso? Acho que está na metade já, né? Só teve um ponto divergente, que aí não deu coro qualificado, e aí parou, né? Mas eu acho que se todo mundo lê o regimento e tudo, eu acho que está certo. Presidente, nós estamos definindo aqui que será o primeiro ponto de pauta. Podemos botar, pode ser, não estou verificando o que está sendo colocado em votação, se vai ser votado em votação. Eu fiz uma questão aí, acho que podia botar em votação. São dois posicionamentos. Um é o de que se disponibilizaria o texto, os conselheiros leriam, teriam o prazo para apontar pontos de debates, e os pontos que não fossem apontados, no mesmo modelo que tem na conferência, viu, de saúde, gente. O que não foi alterado não se discute, só aprova ou reprova. Entende? Tudo bem. Eu concordo com o que você está colocando, assim, mas então todo mundo que está aqui sabe dessa proposta, mesmo que não se defina nada no grupo, mas que foi colocado como ponto de discussão. Aí a gente vai discutir esse assunto na reunião, não é isso, professor? Isso, se a pessoa apontar, por exemplo, tem um item lá, não, eu acho que isso aqui vale um debatezinho, não estou entendendo, não, estou em dúvida. Aí a pessoa aponta, estou em dúvida, queria ampliar a discussão. Porque tem muita coisa, gente, que é só leitura, porque não tem nem o que modificar. Perfeito. Então, eu estou de acordo com você nesse aspecto. Não tem problema, não. Contanto que todo mundo esteja consciente. Se tiver ponto divergente, coloca no grupo. Então, vamos botar em votação, gente, isso aí, para quem está presente. Quem é favorável a que procedimentalmente seja apresentado, dado um prazo para a leitura dos itens que faltam votar, gente. O que já foi aprovado, está aprovado. Metade do regimento já está feliz. Qual é esse prazo aí, professor? A gente vai... Até o dia da reunião. Outra coisa, a reunião ordinária é em julho, né? Julho. Qual é o dia aí, professor? Porque a reunião ordinária é na segunda terça-feira de julho. Porque nós vamos chegar no dia 7, parece. Não, mas não é deixa eu ver. Dia 11. Dia 11. Tá bom. Dia 11. Dia 11 pelo nosso calendário. Nós temos aí basicamente um mês para... E aí o prazo seria até o dia da reunião, até um dia anterior à reunião, até antes da reunião, até o dia da reunião. Isso. Porque a gente organizaria. Então, vamos botar em votação já... Eu sei que muita gente já botou em acordo, não sei se Samara está dando condição de fazer a leitura, ou se a gente bota em votação agora. Samara, você está acompanhando os votos? Muita gente já colocou. Sim, a Samara está acompanhando. Então, quem mais for de acordo com esse procedimento... Esse é nosso último ponto, né, gente? Um abraço a todos. Tenho que sair mesmo. Estou correndo aqui. Tá ótimo, Cardoso. Pessoal, conselheiros, conselheiras, pessoas que assistem a esse vídeo que está sendo gravado e será transmitido no YouTube, o Conselho Municipal encerra, agradece a todos, dá as boas-vindas a representantes da Ordem dos Advogados do Brasil,
doutor Danilo Fiuza e o doutor Micael de Moraes, e nós agradecemos a participação de todos e todas, e até a próxima reunião desse Conselho Municipal de Saúde. Um abraço, SUS. Boa noite. Professor